Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que nós viajamos Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e a gente vai diretamente para o Paraná. Vamos conversar um pouquinho com o Eduardo Costa, que é presidente da ProSoja lá do estado, e vamos entender a situação, portanto, da colheita da soja por lá e também de como que está a situação do milho segundo a safra. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui com vocês. Eduardo, me diga uma coisa, quantos por cento de área colhida dessa safra de soja a gente já tem no estado como um todo? Olha, no estado a gente estima hoje uns 80% já da safra já foi colhida, né? Nós tivemos alguns problemas na região norte do estado, né, no norte pioneiro, antecipou inclusive a safra por causa da seca lá, né, e uma quebra de produtividade muito grande nessa região, né. Tivemos problemas na região norte, noroeste aqui do estado também, né, pegando a região de Guaíra, aqui região de Goiuerê, passando por Maringá, ali tivemos também problemas nessas regiões. A região sudeste, pegando Cascavel e mais descendo para o sul, para o Rio Grande do Sul, tivemos, daí já foi umas chuvas mais manchadas. As primeiras áreas colhidas tiveram uma diminuição de produtividade, já as últimas áreas tiveram uma recuperação dessa produtividade, que voltou às chuvas, né? E ainda deu tempo de reverter um pouco a quebra nessas regiões. E nós temos agora a região central, região de Guarapuava ali, né? Região dos Campos Gerais, que é onde está sendo efetuada a colheita agora no momento, né? E essa região vem apresentando boas produtividades, né? Certo. E Eduardo, tendo em vista esse retrato de 80% de área colhida, já dá para se estimar, de uma maneira geral, uma média de produtividade aí para o estado? Então, a gente estima hoje a produção do Paraná, em relação à primeira estimativa, né, um 15% de diminuição, né, por essa perda que aconteceu em várias áreas do estado, né. Então a gente estima aí a safra paranaense aí próximo aos 18 milhões de toneladas, né. Ela estava estimada em 22 e alguma coisa no começo, né. E olhando para esse retrato que a gente tem dessa safra de agora em relação à safra passada, de quanto que é a quebra, para a gente também ter um comparativo da safra anterior com essa safra? Na realidade, a safra anterior foi uma safra sui generis aqui no Paraná. O estado inteiro colheu bem. Tivemos chuvas regulares, né, no período da implantação da cultura, né? Então foi uma safra muito boa, fora da média, né? Então, em relação à safra passada, nós vamos falar hoje, com essa safra, uma quebra aí de 25%, mais ou menos, né? Que não foi uma safra muito boa, né? A gente vinha do ano retrasado, da maior quebra de safra da história do estado do Paraná, né? Foi uma seca que pegou o estado todo, uma seca generalizada, né? Nós tivemos algumas regiões aí que pegou um pouco de umidade vindo do mar ali, os Campos Gerais, mas mesmo assim também com quebra de produtividade, né? Porque chegou a faltar água em Curitiba, coisa que na história nunca tinha acontecido, né? E daí, graças a Deus, no ano passado, tivemos a safra de soja e de milho muito boa no Paraná. E agora teve essa quebra em algumas regiões, né, do Paraná, em várias regiões, a maioria delas, né? Então houve uma diminuição da produtividade, mas nada se comparado ao ano retrasado. Em relação ao milho segunda safra, Eduardo, como é que está a questão do plantio? Já foi finalizado? Houve diminuição de área ou substituição de parte dessas áreas por outra cultura? Olha, eu não tenho os dados ainda se houve a diminuição da área do Paraná. O plantio já foi finalizado, sim. O zoneamento na nossa região aqui terminava no dia 29 agora, de fevereiro, né? E então todo mundo o pessoal que havia optado pelo plantio do milho, já terminou o plantio do milho.
A gente acredita que houve sim uma diminuição, principalmente por causa de custo, né, de produção. Alguns agricultores optaram, partiram para o sorgo, né, e isso eu estou dizendo nessa região nossa, que é uma região mais quente, né. E uma coisa inédita aqui na nossa região, a região noroeste não tem essa tradição, algumas áreas de feijão, né? A região sudoeste aqui tem uma tradição de plantio de feijão, né? É normal isso acontecer, mas nessa nossa região noroeste aqui é a primeira vez que eu vejo acontecer. O sorgo já vinha entrando há uns 2 anos atrás, já vinha começando a entrar, e agora a gente está vendo também algumas áreas que vão ser plantadas agora mais tarde, né? De sorgo também sendo implantados na região, mas isso se deve a custo de produção mesmo, né? E olhando para isso, como é que está a questão das negociações por aí, Eduardo? Como que o produtor está lidando com essa questão de preços, tanto de soja quanto de milho? Então, a negociação anda muito travada aqui na região, são poucos negócios pontuais saindo, né? A gente vê relatos das cooperativas, inclusive, com dificuldade de mandar os navios embora, porque eles estão no porto lá, né? Escoar essa safra, né? A gente está vendo uma dificuldade geral aí, porque os preços caíram muito com essa diminuição na produtividade, né? Então a conta realmente não fecha agora. Então o agricultor está optando por segurar o máximo que puder, né, para ver se consegue ser remunerado nessa safra que se passou, né? Porque hoje o balanço é negativo, né? Hoje a conta não fecha. Tá certo. Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado. É um prazer estar com vocês aí. Um grande abraço para vocês, para os seus ouvintes aí. E sempre que puder, estamos à disposição. Daí então estivemos com o Eduardo Costa, que é presidente da ProSoja do Paraná, fazendo então um balanço e trazendo as informações para a gente a respeito da colheita da soja e também dos problemas enfrentados em diversas regiões do estado e também falando um pouquinho do milho, segundo a safra por lá. De acordo com ele, então, algumas regiões tiveram mais problemas do que outras. Segundo ele, por exemplo, o Norte Pioneiro ele teve bastante quebra, então foi uma das regiões mais problemáticas nessa safra de soja, enquanto, por exemplo, a região de Campos Gerais, que ainda está colhendo, ela vai ter uma média melhor de produtividade. No cômputo geral, segundo o Eduardo, cerca de 80% das áreas já foram colhidas. De acordo com ele, em torno de 15% de quebra deve ser a estimativa em comparação à primeira projeção de safra para esse ano, feita lá pelo Paraná. Então, quando se projetava ali em torno de 22 milhões e alguma coisinha ali de toneladas de soja, agora já se projeta em torno de 18 milhões de toneladas, então essa perda aí de cerca de 15%. E quando se olha em relação à safra passada, que segundo o Eduardo foi uma safra ali um ponto fora da curva, porque foi uma safra muito boa, muito cheia, essa quebra então em comparação à safra do ano passado, ela tem ali uma quebra então de cerca de 25% a 30%. E em relação ao milho segunda safra, segundo o Eduardo, esse plantio ele já foi finalizado, algumas áreas ali ocupadas pelo sorgo, outras ocupadas pelo feijão, que segundo ele é novidade principalmente na região noroeste do estado. E de acordo com ele, essas áreas que foram ocupadas por culturas alternativas foi justamente em relação aos custos de produção que são menores do que o do milho. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.